Fala aí, pessoal, beleza? Como é que tá vocês? Professor Bruno aqui na área, mais uma vez, para mais uma aula de Química, dessa vez ainda da série de Orgânica, né? Aquela sériezinha de vários capítulos de Química Orgânica. Primeira parte foi a introdução, a gente conheceu um pouquinho do átomo de carbono, falamos um pouquinho sobre a sua estrutura, por que ele faz 4 ligações, que é o primeiro postulado que é Kekulé. Vimos como é que vem a história bem sucintamente, que carbono veio lá dos negócios que era composto extraído do ser vivo, depois deixou de ser isso, virou composto do carbono. Aí vimos porque o carbono, distribuímos. Na parte 2, falamos sobre as formas que esse carbono assume na hora de fazer uma ligação covalente. E agora, na parte 3 da aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as classificações de cadeia carbônica, certo? É um assunto que não vem caindo muito no Enem, mas é muito importante que você dê uma olhadinha nele. Por quê? Que você pode precisar disso lá na frente em reações orgânicas. E reações orgânicas é cartinha repetida, figurinha sempre repetida nas provas do Enem. Se você está assistindo isso aí em outro estado, por um acaso, você também pode encontrar nas provas da PUC, o UNB, FGV, enfim, o que for, qualquer concurso, pode ser que apareça uma reação de química orgânica e aí entender o que é uma cadeia carbônica saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, é interessante e não custa nada, né? Então, vamos lá, bem rapidinho. Fica até o final comigo e aí a gente vai tirar as dúvidas, certo? O comentário está aí, no final tem card, tem sequência de aula, indo e voltando, tem playlist para assistir, tem exercício para resolver. Vamos embora? Primeira coisa é você entender que a gente tem todas essas classificações que você está vendo aí no quadro agora, tá certo? Então, eu vou começar primeiro falando sobre a forma como essa cadeia carbônica se organiza em relação ao seu fechamento, que é o primeiro aqui, quanto ao fechamento da cadeia. Quanto ao fechamento, note uma coisa antes de eu começar. O que eu vou fazer agora é criar 4 classificações, mas uma não exclui a outra. Todas as classificações de cadeia carbônica se completam. Então, quando você for resolver um exercício comigo, mais tarde, na playlist de exercício lá, você vai abrir, exercício aqui, tem 3 questões, né? Você vai ver que quando eu faço classificação, vai ter várias classificações diferentes para um mesmo composto. Então, é aqui que a gente vai começar agora. Olha só. Quanto ao fechamento da cadeia, a cadeia pode ser aberta ou fechada. Cadeia aberta é aquela que só possui carbonos primários e secundários. Então, vamos colocar aqui o que é uma cadeia carbono primário e secundário. Ficar escuro um pouquinho, né? Olha só. Vamos colocar aqui uma cadeia com 4 carbonos, tá certo? Uma cadeia com 4 carbonos. Carbonos primários são aqueles carbonos que só está ligado a um outro carbono. Carbono secundário é aquele que está ligado a outros 2 carbonos. Então, esse é um carbono primário, esse é um carbono primário, os outros 2 são secundários, tá certo? Então, isso aqui, eu não vou colocar os hidrogênios, tá, por enquanto. Isso aqui, para mim, é uma cadeia aberta. Carbonos primários e secundários na mesma estrutura, não tendo ramificação. Eu nem falei o que é isso ainda, tá certo? Já uma cadeia fechada, ela basicamente, se ela não tem ramificação, ela é uma cadeia que só possui carbono secundário, certo? E sempre forma um ciclo. Ou, se você preferir ainda, sempre forma uma figura geométrica. Então, a mesma quantidade de carbonos aqui eu vou pegar e vou construir agora uma estrutura de um quadrado com esses 4 carbonos, tá certo? Vou colocar aqui, ó, essas palhinhas aqui são os hidrogênios da cadeia, mas acredito que eu tenho um vídeo no Instagram, vou deixar aqui o link embaixo na descrição, falando sobre a questão do preenchimento com átomos de hidrogênio, se você quiser assistir, tá certo? Se você não quiser, problema nenhum. Então, observe só. Note que da cadeia aberta para a cadeia fechada, eu não tenho carbonos primários na cadeia fechada. Eu só teria um carbono primário se aqui houvesse uma ramificação e seria ele. Mas dentro da estrutura principal, eu só possuo carbonos secundários. Por quê? Porque todos os carbonos que estão aqui presentes estão ligados a outros 2 carbonos. Note que esse aqui está ligado a esse e a esse. Esse aqui está ligado a esse e a esse. Esse aqui a esse e a esse, e assim vai. É sempre um ciclo. E a figura geométrica que ele forma aqui, no caso, você pode perceber, ela é um quadrado. Na verdade, a gente nem escreve ela assim. O correto da cadeia é escrever ela assim, para a gente, tá certo? Logicamente que a estrutura não é essa. A estrutura tridimensional da cadeia não é essa. Se tiver alguém no curso superior assistindo isso aí, né? Vale a pena lembrar. A próxima parte dessa cadeia, para ficar uma coisa bem ligeira, é em relação à ramificação. Cadeias normais só possuem carbonos primários e secundários. Então, eu vou voltar e colocar o mesmo exemplo com 4 carbonos que eu coloquei.
Além desse exemplo ser uma cadeia aberta, você viu aqui agora comigo anteriormente, aqui eu também tenho uma cadeia normal. Por quê? Porque meus carbonos são todos primários e secundários. Agora eu vou desenhar uma cadeia ramificada. Olha só que legal. Eu vou colocar ela aberta e ramificada. Qual é a sacada da cadeia? Qual é a sacada aí da cadeia ramificada? A cadeia ramificada é aquela que contém carbono, pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Observe que esse carbono aqui é um carbono primário, esse aqui é um carbono primário, esse é um carbono secundário porque está ligado a este e a este, mas esse aqui, eu estou com o ponteiro com a caneta em cima dele, é um carbono terciário. Por quê? Porque está ligado a esse carbono e a esse aqui de cima. Então, pelo fato de eu possuir ali um carbono terciário, aquela cadeia é classificada como ramificada. Certo aí, pessoal? Então, cadeia aberta e normal, cadeia aberta e ramificada, certo? Poderia ser fechada? Bruno, tem que fechar? Tem. Mostro isso depois em um exemplo de exercício. Quanto ao tipo de ligação, eu posso ter a cadeia saturada ou insaturada. O que é saturação? Saturação, na verdade, na prática, saturação se refere ao fato da ligação ser simples ou dupla. Lembra que na parte 2 eu mostrei que o carbono pode fazer ligação do tipo simples, duas simples e uma dupla, ou uma tripla e uma simples, ou duas duplas. Lembra? A insaturação é justamente essa ligação dupla ou tripla. Disse que a cadeia é saturada quando eu só tenho carbonos com ligações simples. Carbonos com ligações simples. Quando terminar essa aula, se não ficar muito longa, eu vou mostrar alguns casos para que você não erre, tá certo? Tá bom? Olha só. E na insaturada, na cadeia insaturada, é quando eu tenho pelo menos uma ligação tripla ou uma dupla, ou dupla ou tripla, tanto faz. Pelo menos uma já é considerada cadeia insaturada. Então aqui no caso, ó, eu vou voltar para a minha cadeia normal e aberta e vou colocar aqui 4 carbonos de novo, ó, 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos. Então essa cadeia aqui, ó, ela não é só aberta, ela também é normal e também é saturada, porque as ligações entre os meus átomos de carbonos são todas simples. Agora, eu vou desenhar aqui uma cadeia também com 4 carbonos, só que agora no meio dessa ligação, de uma cor diferente, eu vou colocar aqui uma ligação do tipo dupla. Tá vendo aí? Essa ligação dupla aqui, ou poderia também ser uma tripla, já me diz que a minha cadeia é insaturada. Ela é aberta, como eu mostrei lá atrás, ela é normal, como eu mostrei aqui, e ela é também, e agora ela é insaturada. Bruno, poderia ser insaturada e ramificada? Sim, se eu tivesse aqui, por um acaso, um outro carbono fazer com que esse aqui fique sendo um carbono terciário, tá certo? Se esse carbono não for terciário, mas aqui não poderia ser quaternário, né? Se esse carbono aqui fosse terciário, essa cadeia seria aberta, ramificada e insaturada, certo? Mas como eu não desenhei assim, ela é aberta, só tem carbono primário e secundário, normal, não tem carbonos terciários, e ela é também insaturada, porque contém ali uma dupla ligação. O outro passo aqui do processo é em relação à existência de heteroátomos. O que danados são heteroátomos? Átomos que ficam no meio de 2 carbonos. Note, no meio de 2 carbonos. Não pode estar na ponta, não pode estar em cima, é no meio, tá certo? Entre eles. Quem são esses carbonos? Então, se tem que estar entre eles, ele precisa fazer pelo menos 2 ligações. Então, tipo, jamais pode ser um halogênio. Tecnicamente, você não vai ver no ensino médio um halogênio como heteroátomo. Mas você vai ver oxigênio, que é o O, você vai ver nitrogênio, você vai ver enxofre, você vai ver fósforo, certo? Você vai ver também alguns metais. Por exemplo, ferro, você pode ver cobre, você pode ver cobalto, você pode ver magnésio. Você pode ver outros metais também, desde que ele faça pelo menos 2 ligações. Por quê? Porque ele precisa estar no meio de 2 carbonos, no meio. Certo? Tranquilo aí? Então, vamos desenhar aqui nossa cadeia homogênea novamente, certo? Então, minha cadeia homogênea aqui agora vai ser, de novo,
a minha cadeia com 4 carbonos, olha só. Ela agora é aberta, ela não é só aberta, ela é normal, ela é saturada e agora também ela ganhou o nome de homogênea, certo? Porque, observe, que eu só tenho carbonos e hidrogênios aqui nesse meinho, fazendo com que ela seja uma cadeia, tudo isso que eu falei, aberta, saturada, normal e homogênea, certo? Como é que seria ela uma cadeia? Vamos colocar uma ramificada no meio do bagulho ali, lá no heterogêneo. Heterogênea e ramificada, certo? Então, como é que seria ela aqui? Então, observa só. Aqui ficaria o seguinte, ó. Aí aqui logo de cara eu vou meter um O, certo? E eu vou meter um O de vermelho, para você ver melhor isso aqui, certo? Olha só, vou jogar um O aqui no meio, beleza? E aqui eu vou continuar a minha cadeia, olha só. Joguei aqui. Observe o que eu escrevi aqui agora, ó. A minha cadeia é aberta, porque ela não fecha um ciclo, não forma uma figura geométrica. A minha cadeia, ela é ramificada, porque esse carbonozinho aqui, ó, esse carbonozinho que eu vou marcar aqui agora com a setinha verde, é terciário, beleza? Ela é toda homogênea, ela é toda saturada, porque entre carbonos só possui ligações simples, certo? Ligações simples. E ela é uma cadeia heterogênea, porque esse carinha aqui, ela é uma cadeia heterogênea, porque esse carinha aqui está no meio de 2 carbonos, tá certo, pessoal? Tranquilo aí, só por causa disso, tá bom? Eu vou apagar o quadro e vou escrever algumas situações corriqueiras que levam a dúvida em relação na hora de classificação. Então, qualquer dúvida, deixa no comentário, não esquece de, se eu merecer depois dessa aula aqui, uma curtidazinha, um joinha, deixa lá no final do vídeo, queria pedir muito isso a vocês. Compartilha isso com outros colegas que também estejam estudando Introdução à Química Orgânica. Bem, pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouquinho das situações corriqueiras, ou seja, aquelas dúvidazinhas que aparecem na hora que você está resolvendo a questão e você faz, poxa, o que é isso aqui? Então, o primeiro que eu vou falar para vocês, as coisas que eu entendo mais da situação. Primeiro caso, certo? É em relação à insaturação. Por exemplo, suponha que eu tenho aqui uma cadeia com 3 carbonos, tá? E aqui apareceu do nada um oxigênio e aqui um átomo de hidrogênio, certo? Beleza aí. Eu posso considerar essa ligação dupla aqui, eu posso considerar isso aqui como uma cadeia insaturada por causa da dupla ligação? Não posso. Por quê? A regra me diz que para ser insaturado, essa dupla ligação precisa estar entre carbonos. Ou seja, isso aqui não se classifica como cadeia insaturada. Ela seria uma cadeia, certo? Ela se classificaria como cadeia saturada, beleza? Se aqui tivesse uma ligação dupla e tivesse a dupla O e o H aqui no final, aí sim ela seria uma cadeia insaturada por causa disto aqui, né? A ligação dupla entre 2 carbonos. Vamos agora ao caso 2. Caso 2 é o caso do heteroátomo, certo? Ficou horrível aqui esse H, vamos lá, o do heteroátomo, beleza? No caso do heteroátomo, pode aparecer uma situação igualzinha a essa aqui, ó. Para que o heteroátomo seja heteroátomo de verdade, ele precisa estar entre 2 carbonos, certo? Ou seja, aqui ele é um heteroátomo porque está entre carbonos. Porém, pode ser que apareça uma molécula assim, ó, que é uma acetona. No caso aqui, isso aqui não configura heteroátomo, porque esse oxigênio precisaria estar entre carbonos, como está aqui em cima. Nesse caso aqui, não vale. Ele é essa cadeia aqui se classificaria como cadeia homogênea. E aqui é uma cadeia heterogênea, certo? Esses são os 2 casos que podem aparecer aí no meio do processo, né? Outra coisa, o terceiro caso é semelhante ao segundo, certo? Não vamos escrever aqui um álcool, por exemplo. Temos aqui, vou separar aqui, esse álcool, tá? Essa cadeia é classificada como homogênea também, porque esse OH, ou no caso o O, né? Porque o H é só complemento, esse Ozinho também não está entre carbonos, tá? Ele é muito semelhante ao segundo caso, tá certo? Então, cuidado com isso aqui, porque é muito comum aparecer desse tipo de situação. Tranquilo, pessoal? Beleza aí?
Bem, pessoal, eu ia continuar direto, mas aí eu resolvi dividir essa aula em 2 partes, para não ficar uma coisa muito longa, tá certo? Continua no vídeo, aqui no card vai estar em cima a sequência dessa aula, que é uma aula bem rápida, você não vai perder nada com isso, beleza? Forte abraço, todo mundo, valeu e até o próximo vídeo. Don't you be my baby, don't you be my girl, don't you call me sugar daddy.